Boa tarde, pessoal. Sim, eu sou um cara saudosista, nostálgico. Se você não é, azar o seu. É muito ruim não sentir nostalgia das daquelas vivências memoráveis, das experiências inesquecíveis, daquilo que nos marcou de alguma forma e que se perpetuará por toda a nossa existência dentro do nosso coração, de nossas mentes. Sim, sou saudosista, galera. E digo mais, às vezes sinto saudade até de coisas que eu não vivi. E explico basicamente por quê, né? Sinto saudades, pessoal, da minha época de adolescente. Não faz tanto tempo assim, não tô tão velho ainda. Sinto saudade de coisas vivenciadas na minha infância, na minha adolescência, ali, coisas ali pelos 20 e poucos anos, até o início dos 30. Não que tudo fosse mil maravilhas, né? Tinha os meus problemas, como todo mundo. Hoje a vantagem é que a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais experiente, vai encarando as coisas de uma forma diferente. Mas sinto falta de muitas coisas, muita nostalgia de coisas que eu vivi lá entre os meus 10, 20 anos, na própria infância, antes dos 10, ali nos 20 e poucos anos. E até, pra falar a verdade, sinto até saudade de coisas que eu vivenciei, notadamente até ali os 32, 33 anos, sinto muita falta. Não que eu não sinta depois disso, mas até esses 32, 33, até esse limite, daí para trás a nostalgia se aflora mais. Lembranças, reminiscências, pessoal, de um tempo muito melhor para se viver. Que saudades eu tenho indo lá para a infância, de quando a minha vida se resumia a brincar com aqueles hominhos, a jogar futebol na rua, coisas que as crianças de hoje nem sabem o que é, nenhuma dessas coisas. Brincar de gato-mia. Mas lembro que uma vez eu coloquei um prego para sacanear um amigo meu. Ele entrou no quarto escuro brincando de gato-mia, espetou o pé, saiu chorando. Ai, coitado, né? Maldade, mas tudo bem. Saudade de todos esses momentos, quando a gente se reunia lá por volta dos 12, 13 anos com a galera para jogar futebol na quadra das escolas da minha cidade. Quando meus pais levavam a mim e aos meus amigos nos shoppings da região para comermos e brincarmos naquelas salas de jogos. Também sinto uma nostalgia imensa da minha época de colegial, principalmente no segundo e terceiro colegial, onde eu mudei de escola. E assim vai, pessoal. Saudades da faculdade, saudades de um tempo que era mais colorido, principalmente, se for para eu destacar, principalmente o final dos anos 90 até a metade dos anos 2000. Para mim, anos 90 e metade dos 2000 foram fantásticos. Vamos colocar aí, de 97, 96 até 2005, 2006 foram fantásticos. A melhor época da minha vida, acho que de todos os meus contemporâneos, né? Uma época que eu saía na praça da minha cidade, Valentim Gentil, aos sábados à noite. Aquela praça era lotada, todas as pessoas conversavam, as pessoas interagiam, não tinha essa porra de celular que hoje é necessário, é imprescindível, mas está acabando com as relações humanas, esse exagero do celular. As pessoas conversavam, brincavam, garotas e garotos se flertavam, ficavam, se beijavam, tudo de uma forma natural, algo mais na raça mesmo, assim, que exigia um flerte, que exigia um chaveco. Aos domingos, após a missa, na igreja matriz da minha cidade, o pessoal também se reunia ali em grande número. As pessoas saíam, nós jovens da época e as pessoas mais velhas da época também. Todo mundo saía, todo mundo via todo mundo conversava com todo mundo. Claro, haviam-se as turmas, os grupos, né? Mas como era gostoso, pessoal, como era gostoso. Eu poderia falar várias outras coisas, né? Que eu vivenciei na cidade vizinha, Votuporanga também. As boates da Totem, cervejaria Totem, tinham eventos decentes, músicas decentes, pessoas que interagiam. Era tudo melhor, era um outro mundo, pessoal. Eu daria tudo para voltar a vivenciar na pele tudo isso que eu vivi lá atrás.
Era outro mundo que infelizmente as gerações mais próximas agora jamais terão ideia do que é. Eu era feliz, nós éramos felizes, meus contemporâneos, e nós não sabíamos. E sinto saudade também de uma época que eu não vivi. Eu sei que isso é loucura, mas sinto saudade. Não vivi, mas sinto uma espécie de saudade. No sentido assim, como eu queria ter vivido ainda antes, né? Como eu queria ter vivido os anos 80, como eu sou do finalzinho dos anos 80, eu não vivi a década de 80, a década de 70, de 60, mas pelo que eu escuto de pessoas com mais idade, pelo que eu leio, pelo que eu ouço, foram épocas de ouro, principalmente a década de 80, em especial no cenário musical, né? Eu vejo depoimentos, vídeos, histórias, como as pessoas pareciam bem mais felizes naquela época, né? Uma época que não tinha celular, uma época que não tinha redes sociais, uma época que não tinha acesso à informação como se tem hoje, não se tinha, no geral, uma vida tão boa como as pessoas têm hoje em dia, no geralzão, assim, né? E as pessoas eram mais felizes, eram mais puras, as pessoas se divertiam nas ruas. Pequenas coisas faziam as pessoas felizes, né? Não se ouvia falar tanto em depressão, em síndrome do pânico, em ansiedade. Acho que a maior frustração da minha vida, se é que eu tenho alguma, é não ter vivido essa época. Eu queria ter nascido um pouquinho antes. Por isso, eu, eu, eu sei que não tem como sentir saudade de algo que você não viveu, mas mesmo assim, eu afirmo saudades daquilo que eu não vivi. E saudades também daquilo que eu vivi. Como os tempos eram melhores, pessoais. E eu, como observador como sou, analiso hoje como hoje tudo ficou chato, como tudo ficou sem graça, como tudo ficou robotizado, mecanizado, gourmetizado. Eram outros tempos. Eu gostaria muito que pudéssemos voltar no túnel e eu pudesse viver pelo menos um dia inteiro do que eu vivi lá no final da década de 90 e algum dia dos começos dos anos 2000 e também um dia algo que eu não vivi, anos 70 ou principalmente os anos 80. Acho que vale refletir, pessoal. E não se trata aqui apenas de um compartilhamento de uma saudade minha, mas como tudo que eu faço, até mesmo quando no sentido de compartilhar emoções ou experiências, eu tenho um intuito reflexivo. Quem me conhece, quem me acompanha sabe. Isso vale a pena para que também reflitamos, no sentido de tentar resgatar certas coisas, certos hábitos do passado, diminuir um pouco o apego às telas, o apego à superficialidades, às redes sociais. Precisamos de mais interações humanas, pessoal. Só assim voltar a ser igual era, no nível, na qualidade que era, impossível. Mas podemos melhorar um pouquinho do que é hoje, né? E acho que o caminho é tentar diminuir um pouco tela, diminuir um pouco rede social, priorizar mais pela interação humana, pelo aquilo que é real realmente, contato humano, interação humana, reuniões humanas de qualidade, claro, sempre com respeito às diferenças, às divergências ideológicas e tudo. Vale a reflexão, pessoal. Acho que a gente tem que dar uma pausa nessa situação contemporânea e tentar resgatar um pouquinho do que eram os tempos de ouro aí. Um abraço a todos. Valeu a reflexão.